Olá, muito boa tarde. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, com comentários do Espírito Miramês. Hoje vamos dar início ao episódio 14. Mas antes de iniciarmos propriamente este estudo, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, que nos ajudem. Que deem-nos o silêncio, a paz, o amor neste momento em que vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado e que assim seja. Então, hoje vamos iniciar com a pergunta 70. Estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 4 do Princípio Vital, a Vida e a Morte. A pergunta 70, feita por Allan Kardec, é a seguinte: que é feita a matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A resposta dos espíritos superiores: a matéria inerte se decompõe e vai formando novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E sobre esta pergunta, Allan Kardec faz um comentário extremamente importante. Vou ler o comentário de Allan Kardec. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, as quais aurem na fonte do universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente restituírem essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos que se impregam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo a atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o princípio vital se torna impotente para estes transmitirem o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessário, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando dessa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formados. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dela cessa com o movimento da máquina cujas peças principais desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, na qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico temos a imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenómenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa ao fenómeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenómeno da vida. A cessão desta atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidades apenas suficientes. Daí, para alguns, a vida tem mais atividade, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. As quantidades de fluido vital se esgota. Pode-se tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for revogada pela absorção e assimilação das substâncias que o compõem. O fluido vital se transmite do indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior proporção pode dá-lo a um que tenha menos e, em certos casos, prolongar a vida, prestes a extinguir-se.
importante este comentário longo, mas um comentário bastante explícito, mas eu vou aqui falar um pouco sobre a matéria e força vital. Assim, quando cessa a vida nos seres orgânicos, a matéria se compõe por força de determinadas leis que as sustentam e regulam. O princípio vital na criação move os canais de circulação no corpo, deixa-o, após um tempo, retornando à sua fonte e voltar a círculos no universo em todas as direções, em movimentos sublimados na ordenação da vida. Essa energia divina dá entrada num embrião humano com 2 semanas e meia, pelo ajustamento do chakra cardíaco do perispírito ao corpo em formação. Daí é que começa o primeiro impulso do coração, em movimento mesmo disforme, para a circulação interna do sangue, abrangendo o cordão umbilical e a placenta. O tamanho do coração que começa a pulsar é muitas vezes maior, em proporção aos do adulto, porque é uma bomba para a irrigação de 3 áreas. Essa força vital é inquietante. Ela se esgota nos mais diversos meios, mas se abastece por variadas formas que devemos estudar e compreender. Assim como os pulmões atraem o oxigênio no ar para a purificação do sangue, aliviando a tensão do cérebro para o equilíbrio do corpo, os centros de força atraem do mesmo ar e fora dele o hálito divino na divina sequência dos seus movimentos, abastecendo de força vital a forma física para que ela continue com os seus movimentos distintos e as suas defesas naturais no regime de vida que se deve levar. O homem ainda tem outra fonte dessa benção de Deus, que são os alimentos. Eles, bem triturados, deixam de escapar de uma estrutura intrínseca, essa força poderosa que restaura e quase mas quase todos os equilíbrios físicos. Ela restaura todos os equilíbrios físicos dos órgãos por vezes em decadência. E ainda mais, a mente não deixa de ser um fator importante neste trabalho, quando ela é educada nos moldes da ciência do Espírito estabelece, reforçado no Evangelho de Deus. No Evangelho de Deus, peço desculpa, para o Evangelho de Jesus, enganei-me. 1000 desculpas. Compete a cada um de nós para viver melhor. Nunca faltaram escolas de aprendizado, porém o que falta é boa vontade de aprender. O agente vital sensibiliza o corpo para que o espírito possa manejá-lo de acordo com as suas necessidades, assim como a eletricidade o faz com o aparelho, colocando em movimento sob a vigilância do homem. Para cada ser humano há uma cota de energia que pode ser diminuída ou aumentada de acordo com a capacidade de cada um. A morte do corpo é, pois, a ausência dessa força. Devemos compreender determinadas linhas nem analisar meios sem variantes. Há casos que contrariam as próprias leis por nós entendidas. Repito, por nós entendidos. O perispírito traz marcas como no caso das doenças que podem se esgotar, de acordo com as provações, a força vital para que a lei divina esteja ao dispor da justiça. E o reparo dessa energia, neste caso, torna-se difícil, mas também nunca impossível, em se tratando no espírito dotado de muita boa vontade, na conquista de si mesmo. Este é o tema que é um dos temas que me fascina, pelo seu engenhoso descortino, de dar somente a quem merecer os merecimentos se abrem em todas as direções do viver. Sobre ele poderíamos escrever um livro sem fugir do mesmo assunto. Na vida nada se perde. A própria matéria tem um condão maravilhoso de mutações. A força vital é o beijo de luz em seu cinetismo permanente. E o espírito é o amor de Deus, como tributo do seu coração para os corações de seus filhos, mostrando os caminhos que nos leva
à felicidade. E vamos voltar às perguntas. Pergunta 71. A inteligência é atributo do princípio vital? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: não. Pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio de órgãos materiais pode-se manifestar-se. Necessário é que o corpo se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Kardec faz um comentário a esta pergunta 71, que é o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constitui uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podemos distinguir assim: primeiro, os seres inanimados constituídos só por matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados da matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes otorgam a faculdade de pensar. E sobre isto, um comentário, vou fazer aqui ler o comentário também, da inteligência é um atributo. Já percebemos que a inteligência é um atributo do espírito. Ela existe na alma desde os seus primórdios, obtendo uma escala descendente para depois ascender nessa mesma ordem, desbrochando todas as qualidades inerentes aos poderes do espírito. A faculdade de pensar e de raciocinar dos seres humanos foi o mesmo instinto animal que se brochou pela força dos Evos e pelas bênçãos do Criador. Esse mesmo instinto esteve antes na vida da árvore, com presença divina, estabelecendo da harmonia vegetal, e descendo mais vamos encontrá-la na pedra, coordenadora da sintonia atómica, na mais perfeita agregação de elementos ramificada na inteligência divina. Esse atributo do espírito no anjo, livre de embaraços terrenos, passa a chamar-se intuição. Faculdade esta conhecida pelos santos e sábios. É bom que meditemos sobre esta frase. O homem começa a entrar na senda da felicidade quando esquece o raciocínio. Esta frase é muito importante por alcançar outro estágio desse atributo divino no coração que ama, no amor dos anjos. O espírito reencarna para despertar certas qualidades no centro da sua consciência. Preso na carne, as condições não são favoráveis e, na mesma oportunidade, sensibiliza a matéria, que também tem a sua ascensão marcada no progresso de todas as coisas criadas por Deus. Não devemos ignorar as leis estabelecidas pelo soberano arquiteto do universo, nem julgá-lo quando não ocorre no nosso raciocínio o porquê das coisas. Ele nada fez nem faz errado. O universo está em plena harmonia, desde a matéria primitiva, muito distante da ciência perceber, até aos ninhos cósmicos, em viagens vertiginosas no espaço infinito da criação. O espírito encarnado está muito longe de conhecer os dons que possui. Todos os aparelhos descobertos pelos homens de grande utilidade na Terra são pálidas imagens dos tesouros espirituais que dormem dentro destes mesmos homens. É por isso que sempre se fala que o corpo é um universo em miniatura e o espírito um pequeno Deus em ascensão, com todas as qualidades de perfeição em estado latente, como dificuldade,
como uma faculdade da alma. A inteligência não é o espírito, é um dos atributos em expansão, sujeito a variadas metamorfoses, porém sempre ascendendo. E é nesse ascender e crescer que a doutrina dos espíritos aparece nos caminhos. Nos propõe meios e facultando métodos mais racionais, no condicionamento da verdade, visando à nossa libertação. Certamente que a inteligência se pode manifestar por meio de órgãos materiais, mas para os que estão na matéria é lógico, de espírito para espírito, que a inteligência é património espiritual, manifestada por recursos de que a alma alcançou. O espírito encarnado somente pode demonstrar a sua inteligência pelos órgãos materiais, sensibilizados pela força vital, qual a eletricidade sensibiliza o aparelho de rádio ou televisão para só ouvir a transmissão e ver as imagens. A vida é, pois, muito linda, muito bonita. Podemos chegar ao êxtase quando aprendemos a senti-la, porque Deus está em nós, esperando que acordemos para vê-lo, sensibilizando todos os nossos dons para ouvi-lo e entendê-lo com amor e luz que nos dá a vida. E com isto continuamos capítulo 4 do princípio vital, inteligência e instinto, pergunta 72. Qual a força da inteligência? A resposta é, já o dissemos, a inteligência universal. E Kardec reforça a pergunta. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? A resposta dos espíritos superiores é: isto não passa de simples comparação. Todavia, inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dada a penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, repararam bem que esta resposta dos espíritos superiores, isto leva-nos a falar da inteligência do homem. Bem, quando se fala da inteligência do homem, fala-se e referimos geralmente ao ser pensante. Sempre ao ser pensante, quero dizer. A nossa inteligência, de certa forma, está ligada à inteligência suprema, na qualidade de sua filha do coração, sem, contudo, ser uma fração dessa, mas criação de grande potência universal. Ainda escapam para nós os outros, os processos naturais da formação da mónada espiritual. Os tais pertencem à excogitação do tempo pelos canais dos espaços. A verdade é disseminada para todos e para cada um, na própria dimensão em que se vive. Não há violência para nenhum reino de vida. O Criador dispõe da sua sabedoria soberana, de forma a nos conduzir para os nossos irmãos menores, no sentido que eles possam aprender connosco e ao mesmo tempo nos leva para os instrutores maiores, de modo a aprendermos nós com eles. As experiências são mudanças por lei, de compensação e lei de amor, e nessa escola divina nasce a fraternidade entre as criaturas. A fonte de nossa inteligência é Deus, mas não como sendo uma parte da inteligência divina, mostrando assim que não há enfraquecimento do ser comandante, digamos, ao nos criar. A criação é uma ciência, e se podemos dizer, uma receita que não foi ensinada aos co-criadores. A inteligência da alma é mais ou menos livre, na exceção dos seus inumeráveis caminhos, para usar dentro do livre-arbítrio de liberdade, nesse seu âmbito de liberdade, a própria liberdade de pensar e de agir no mecanismo da vida. A nossa mente, encarnados e desencarnados, absorve no ambiente em que vive. Vejamos que
que varia consoante o ambiente em que estamos. Sempre falo na evolução dos espíritos, empregando esse termo. No entanto, na verdade, existe um despertamento de nossas qualidades, por já sermos perfeitos dentro da perfeição do absoluto. Estamos acordando e vamos continuar a acordar gradativamente. Em comparação com os anjos, somos mortos, ou se quisermos, estamos dormindo. A inteligência, onde gera a razão, nos proporciona a individualidade. Podemos pensar e fazer o que nos convém, sendo que a lei nos faz responder pelos nossos atos. Não absorvemos a energia da forma como absorvemos. Não, porque nós não... Sim, é mesmo isso que eu disse. Não absorvemos a energia da maneira que absorvemos o oxigênio na atmosfera em que vives. O hábito divino na condição dos encarnados, que é isso que acontece. Quando surgimos de mãos dadas, certificantes de Deus, trazendo dentro de nós, como esperança divina, todas as qualidades da perfeição, que acordam como herança divina, passo a passo, que desabrocham de primavera em primavera, sob o comando do próprio Criador, no campo da terra, Jesus Cristo. Na pergunta 73, o espírito independente, o instinto independente da inteligência, peço imensa desculpa, porque as palavras não me estão a chegar de forma que eu queria, mas vou tentar continuar. A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: precisamente não, por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele e por todos os seres provém às suas necessidades. Então vejamos que o instinto não depende da inteligência, mas sim, o instinto é uma espécie de inteligência. Quando falámos já algumas vezes que o instinto é uma inteligência rudimentar, sem a conquista do raciocínio, é um atributo do espírito em marcha para a perfeição, no animal ele é, pois, o primeiro clarão da alma, esforçando-se para chegar às condições do humano. A mão divina atende a toda a criação, de acordo com a sua elevação espiritual. O animal, nas suas condições instintivas, nos mostra clareza, o quanto já viajou, desde os primeiros movimentos da mônada, procurando se expressar em um corpo. Como é infinita a ascensão, ele não para de buscar e nesta busca encontra inúmeras possibilidades de despertamento das suas qualidades, onde Deus deu toque vida. Dificilmente poderemos constatar onde termina o instinto e onde começa a razão. Esses dois valores confundem-se e se aprimoram no decorrer da vida. A transmutação é vagarosa, entretanto nunca se estaciona. Ela avança em todas as direções, procurando sempre o melhor, por ser o objetivo e ter o objetivo, a perfeição. O animal, além de encontrar programado de rudimentos da sua consciência o que deve fazer, recebe paralelamente essa bênção conjuvante para as necessidades que é um instinto, dando ordens e formando atitudes, sem que entre nesses movimentos os pensamentos, por não haver capacidade de formação de ideias. Se o animal não pensa, escapam das cogitações todas as probabilidades de raciocinar. Isto é importante. Ele não alcança o que podem alcançar os valores do espírito, na evolução que liberta todos os interesses materiais, vivendo em completo equilíbrio entre as leis que governam a matéria e o espírito. Todos os reinos mostram harmonia nas ações que respondem às suas necessidades e às qualidades dos espíritos são inúmeras.
despertadas são as mesmas que existem nos outros reinos, só que não estão em forma de rudimentos, esperando o tempo e a vontade do Criador para crescer e prosperar. E vamos à pergunta 74. Inteligência e instinto. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar de onde um acaba e começa a outra? Esta é a pergunta de Allan Kardec. E as respostas dos espíritos superiores é não, porque muitas vezes confundem, mas muito bem se podem distinguir os actos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, aqui falando muito rapidamente sobre liberdade, não vou utilizar esse termo, só inteligência e instinto. Não se pode determinar onde começa o instinto onde termina o instinto, e onde começa a inteligência. Uma e outra têm funções diferentes no âmbito da vida, e dá para perceber no homem evoluído a imposição de uma a ascendência da outra. O instinto é a mesma inteligência do estado primitivo, e a inteligência é o instinto aprimorado. Porém, a divisão de um para o outro é bastante sutil para que se possa constatar com nossos sentidos. O instinto é uma espécie de condicionamento divino na divina estrutura do espírito. É, pois, uma espécie de programação da divindade na formação da alma. Podemos analisar os animais. A cada espécie é determinado desenvolver-se um tipo de vida, e todas as gerações o fazem o mesmo. Por isso faltar a razão, sendo ela o fator primordial no aprimoramento dos métodos de todas as criaturas humanas. É bom se notar que o homem de ontem não teria as mesmas condições de vida do homem de hoje. Tudo começou de acordo com o bem-estar. Cresceu por ser fruto inteligente. Também a inteligência irá ceder lugar à intuição, que tem aparência distinta, mas vibra numa faixa diferente. O primeiro é terreno, a segunda é divina. Tudo no mundo há uma ordem para crescer, eliminar. O instinto no espírito encarnado não atrofia da maneira que muitos pensam, para que a inteligência o domine com a sua exuberância. Ele não desaparece, o instinto. Nota-se a sua orientadora no mundo inteiro, como sendo uma mente instintiva, a orientar todos os órgãos, senão o mundo celular, e com inteligência notamos a ação benfeitora do campo externo, desenvolvendo as condições necessárias para a sua felicidade. Quando os sentimentos se iluminam, ajudam o raciocínio a beneficiar a coletividade pela força do amor. A inteligência é prova evidente da maturidade da alma. É neste momento que Deus acha conveniente que o espírito fique mais livre e caminhe com os seus pés, que entre na fase de conquista da sua alma, notadamente responder pelo que faz com as suas faculdades. O instinto é cego no tocante às escolhas por si mesmo. É uma programação, se assim podemos dizer. Já a inteligência tem capacidade de selecionar e saber melhor. Ela faz mais diretamente, ou seja, é como ela faz mais diretamente parte da consciência e tira dessas informações sobre as leis naturais e vidas sucessivas. Tudo isso é motivo de muitas pesquisas ainda para que a luz faça. Não podemos deixar de escutar assuntos como estes tão fascinantes que nos levam a crer que grande parte da nossa felicidade se encontra ao nosso alcance, depois da dependência de Deus. A doutrina dos espíritos veio abrir um campo grandioso de estudos sobre a espiritualidade e a mediunidade em todas as dimensões da vida. Nos pode fornecer muitas informações valiosas acerca da vida, da alma e de todos os seus sensíveis corpos, para que possamos nos expressar
e avançar para o Senhor. O instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. A inteligência analisa, observa. E convidamos os espíritos para experimentar com parcimónia e a intuição tem plena consciência dos caminhos a percorrer. Repito esta frase que é extremamente importante. O instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. A inteligência analisa, observa e convida o espírito para experimentar com parcimónia e a intuição tem plena consciência dos caminhos a percorrer. Que a bênção de Deus nos ajude para que possamos entender melhor a vida de que vivemos. E hoje vamos chegar ao fim deste estudo do Livro dos Espíritos, o livro de Allan Kardec, pelo que voltamos dentro de 2 dias para a continuação no episódio 15 deste estudo do Livro dos Espíritos. Espero que tenha sido o vosso agrado e que eu tenha o discernimento para vos poder explicar tudo da melhor forma, de uma forma mais direta e que seja para um melhor entendimento da vossa parte. Mas antes, quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus Cristo, agradecer aos nossos guias, agradecer aos nossos amigos espirituais, a todos os encarnados e encarnados que vão ouvir ao ler este estudo do Livro dos Espíritos, para que ele seja importante para o vosso conhecimento sobre a vida no mundo espiritual e, por outro lado, o conhecimento de nós, o conhecimento do que somos, de onde viemos, para onde vamos. Obrigado por nos terem ouvido e que assim seja. Obrigado. Voltarei dentro de um par de dias.